Júlio Mutim. Boa, pô, puta opção que ele tira da cartola lá. Sim, eu também achei. Olha só, eu tenho umas histórias. Eu nunca consegui assistir jogo lá no Signo Iduna Park. Nesse dia que eu fiz a visita, da preparação do jogo, o ingresso disponível mais barato eram 600 euros. Eu falei, cara, não dá, né? O orçamento da minha viagem inteira não dá pra fazer isso. Não vou conseguir assistir. Quantos euros? 600 euros. 600 euros. Era num lugar desses, não sei exatamente onde era, eu não consegui comprar, tava lotado. Falei, tá bom. Só que eu tava no estádio, vendo a operação do estádio, o estádio sendo preparado pro jogo. E durante essa preparação, numa das áreas do estádio, tava tendo um evento de, sei lá, acho que psicólogos, ou não me lembro, um evento médico num dos restaurantes, nos bares. E aí eu perguntei como é que funcionava. O cara falou, funciona assim, os caras alugam tal, os caras podem ficar até 2 horas antes do jogo. Os caras pagam um extra e podem ficar até 1 hora antes do jogo, mas 1 hora antes do jogo os caras são retirados de lá. A gente vai lá e tira, e aí pra preparar pro jogo. Eu falei, pô, mas 1 hora Aí fica meio complicado, a gente perde aquele restaurante e tal, mas ainda o restaurante começa a operar 45 minutos antes do jogo. Eu falei, vocês se preparam em 15 minutos? Preparamos. Eu falei, pô, quero ver isso. Ele falou, tudo bem, fica aqui comigo. Aí fiquei com o cara lá vendo o negócio do estádio e vi os caras desmobilizarem o restaurante 2 horas antes do jogo. Eles não pagaram extra. Desmobilizaram, tal, eu vi a desmobilização, tal, e voltei pra sala lá da gerência, né? E na sala da gerência tinha uma janelinha pro campo. Eu falei, porra, legal, né? Vou ficar aqui, vou assistir o jogo aqui, né? Dessa janelinha aqui, porra. Aí 1 hora antes do jogo veio o segurança. Por favor, me acompanha. Eu olhei pro cara falou, não, 1 hora antes do jogo, parceiro, tá na hora de você ir embora. Falei, tá bom, eu tô na Alemanha, né? Achei que tava no Brasil, os caras me levaram e botaram lá de fora do estádio. Eu falei, puta, não vou assistir o jogo. E não vi o jogo, fui embora pra casa. Tá sacanagem também, né, pô? Sacanagem, né? Pô, deixar na janelinha ali. Pô, a janelinha desse tamanho aqui, cara. Eu falei, pô, beleza, tudo bem, faz parte do negócio, né? Abraço pro Falsão aí. Aqui o Falso 9, também conhecido como Chupa Monting. Para quem não entendeu a piada, o Falso 9, no meio dessa coisa do Flamengo contratar um atacante, ele sugeriu o nome do atacante camaronês, que eu acho que foi das opções aí, raríssimas, né? Talvez seja melhor. Jogador de 36 anos, um jogador que talvez mais barato aí do que essas loucuras, esse jogador de 3, 4 bilhões, né? Certamente vai ser um jogador mais barato. Você talvez tope um contrato até o meio do ano que vem, para ele pode ser uma experiência interessante jogar no Brasil. E tem características de homem de área, centroavante, pivô, né? Não é um jogador primoroso tecnicamente, mas ele tem experiência, faz gol, enfim, é uma boa lembrança. Lembrando que só pode contratar agora jogadores que ficaram sem contrato, já estavam sem contrato dia 2, tá? Se o cara acabar o contrato hoje, você não pode contratar. André Lorca, o Atlético pagou 335 milhões em contrapartidas para fazer o estádio em Minas. Quais as contrapartidas previstas pelo Flamengo nessa obra? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Não sabemos. A gente sabe que o edital de licitação exige muito mais do que simplesmente mudanças viárias. Então vai ser pesado. Deve possivelmente custará mais do que isso. O Carlos Marangon perguntando se o valor do Mundial da FIFA pode ser utilizado. Qualquer receita que o Flamengo receber, ele pode colocar na obra. Só que o valor o dinheiro do Mundial da FIFA deve ser muito bom, pelo que se fala, um dinheiro alto, mas muito distante do que é necessário para construir um estádio, né? Passa muito, a uma distância absurda. Bruno Josino não entende a cobrança da imprensa sobre a construção do estádio. Quem tem legitimidade e capacidade técnica para a cobrança é a prefeitura. O Bruno Josino, uma das funções da imprensa é questionar. Inclusive a prefeitura, questionar dirigente, questionar a todos. Essa é uma função. E tentar informar. Como? Fazendo perguntas, foram feitas perguntas, né? Entrevistando as pessoas para saber o que elas pensam e questionando. Eu discordo do Bruno. Você não entende qual é o papel da imprensa nesse contexto? Não, Bruno, eu não me recuso a crer que você seja ingênuo nesse ponto, me desculpe. Eu discordo do Bruno, assim, diametralmente. Eu acho que a imprensa tem a função de cobrar mesmo, porque não é uma coisa óbvia que o estádio é o melhor naquela região. Alguém pode dizer que o melhor seriam residenciais. Eu acho que essa discussão tem que ser promovida mesmo. Alguém tem que cobrar a prefeitura. Vem cá, o estádio é melhor do que residencial? Tudo bem, por quê? Me prova. Isso. Eu acho legítimo alguém discordar de um estádio. Eu acho legítimo alguém discordar, por exemplo, da parte do trânsito. Porra, vai ferrar a Ponte de Niterói, vai ferrar a Avenida Brasil. Vem cá, quem vai explicar isso? Eu acho que a imprensa tem que cobrar mesmo. A gente cobra lá no canal, tem que cobrar. Eu discordo de você, Bruno. Aqui o Tarcísio também Monteiro, novo membro do canal, valeu Tarcísio. O Cláudio dizendo aqui que o Landim é o CEO, o Rodrigo é o rei da Inglaterra, isso que se ganha a eleição, né? O André Braz Salazar Rocha,
Levando em conta a média de público do Maracanã, um estádio para 60 mil lugares estaria de ótimo tamanho. Temos que deixar a megalomania soberba de lado. Qual Essa a sua conta é opinião sobre errada. isso? Essa conta é errada, André. O Maracanã tem uma média baixa porque vende muito menos ingressos do que a capacidade do estádio. Então, o Maracanã tem uma média de ocupação real próxima de 85% a 90%. Por quê? Porque tem muitos ingressos que não é vendido. Então, essa conta é uma conta um pouco mais complexa do que olhar a ocupação média do Maracanã. Você tem que fazer essa conta de lugares disponíveis e colocados à venda. E você tem que levar em consideração que no seu próprio estádio o Flamengo pode ter uma precificação diferente, pode ter uma setorização diferente, o Flamengo pode ter mais ingressos mais baratos e pode aumentar a sua média. Então, eu também acho que essa megalomania faz 100 mil porque tem que ser o maior da América, eu acho uma bobagem, tá? Mas também acho que essa simplificação, André, através simplesmente da média atual, não é coerente por causa da quantidade de ingressos disponíveis. É possível que o André tenha, não sei, tá? Mas é possível que ele esteja influenciado por alguns rankings que alguns caras publicam em rede social, totalmente fora da realidade, que colocam o Maracanã com uma taxa de ocupação de 70% e tal, porque os caras fazem conta em cima de 78 mil lugares. O Maracanã só tem 78 mil ocupantes, só teve em Copa do Mundo, porque você não tem divisão de torcida, porque você tem todos os ingressos vendidos e camarotes ocupados. Mas nos jogos, normalmente, você parte de uns 5 mil ingressos de cadeiras cativas e perpétuas que não podem ser vendidos. Você tem ali os camarotes que são ocupados, às vezes sim, às vezes não. Tem empresa que tem um camarote. De repente, em determinado jogo, ela não abre o camarote. Fica lá fechado. E o outro jogo, ela leva lá os convidados dela, mas não preenche todos os lugares. Quem já foi alguma vez em camarote do Maracanã já viu isso. De repente, você está no camarote aqui tem algumas pessoas, no outro está lotado, no outro está vazio. Não tem ninguém. Porque naquele jogo não interessou abrir. Por alguma razão. Tem um custo para eles também abrir um camarote. Então, eu não quero abrir nesse jogo. Então, você tem a divisão de torcidas, que é bizarra no Maracanã, porque isola ali milhares de cadeiras. Né? Inclusive, se o Flamengo. Aliás, agora que o Flamengo tem a concessão, é necessário, me parece, uma obra que crie uma entrada independente para o torcedor visitante, para que o Flamengo possa acomodar ali os torcedores do time visitante sem perder todos aqueles lugares. Você vai fazer um isolamento ali, o cara vai entrar por uma rampa nova, um local novo, e vai ficar ali no cantinho dele, terminou o jogo, vai embora sem problema nenhum. Porque como não foi o estádio, gente, Maracanã, ele não é um estádio planejado para o torcedor carioca, torcedor brasileiro, para o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do time nenhum. Ele é bolado para um evento específico, a Copa do Mundo. Eu acho o Maracanã atual um estádio bizarro, para dizer a verdade. Eu acho bizarro, acho um estádio bizarro. E depois que eu vi os estudos do Fabrício no canal No Mundo na Bola sobre acústica e tudo mais, me deu raiva do Maracanã. Eu não suporto esse no Maracanã. O Maracanã era o outro, que acabaram, que estupraram e não existe mais. Tarcísio Alencar, o prefeito diz que o estádio será icônico e precisará de uma arquitetura diferenciada. Essa exigência da prefeitura pode encarecer muito o estádio? Pode. Mas essa é uma questão delicada, Tarcísio. O prefeito não tem ingerência nenhuma na parte estética. Nenhuma. Mas agora, dito isso, o prefeito pode dificultar a aprovação. Pode. Falar, olha só, vem cá. Eu acho o seguinte, minha experiência diz o seguinte, prefeitos têm muita dificuldade de aprovar projeto. Não existe canetada do prefeito, o projeto está aprovado. Isso não existe. Agora, dá para dificultar. Agora, vai ser essa negociação, cara. Você vai ver o prefeito bater e alisar. Bater e alisar. Bater, eu chutei a câmera aqui, desculpa. Bater e alisar, bater e alisar. Então, eu acho que o Flamengo vai ter que ter cuidado, mas eu acho que mesmo assim, Tarcísio, dá para fazer uma coisa barata e bem feita, entendeu? Ser icônico não precisa ser bonito e caro. Também aqui o Fábio Regazzoni pede para indicar o Jonas, que faz as lives eventualmente lá no canal Mundo da Bola, fazer uma live aqui com a gente. Podemos sim falar. O Jonas fala muito da questão também de direito de transmissão, né? Isso. De assuntos ligados à economia, digamos assim, dos clubes de futebol, Exato. Que, aliás, é um assunto que é difícil falar, porque, gente, o nível de ignorância de parte dos torcedores é uma coisa assustadora. Assim, depois que na terça-feira, o Fabrício, eu estava lá na Jovem Pan, aí o apresentador, o Thiago Asmar, o Fulgo Pilhado, né, ele foi lá e falou sobre o estágio do Depay do Corinthians. Eu falei, cara, isso é uma piada. Vamos falar de coisa séria. Eu cometi um erro. Até hoje eu fiz um meia-culpa. Falei, eu errei. Eu menosprezei a capacidade dos dirigentes de serem inconsequentes. Eu pensei, não, isso eles não vão fazer. Sério, pensei, não vão fazer isso. Isso é só um balão de ensaio. Não é possível.
E eu falei na época, esse jogador custa 2 a 3 Gabigol. Ou seja, o dobro do salário do Gabriel, do custo, não do salário, mas quanto custa o Gabriel ao Flamengo, daí para mais. E é exatamente essa faixa, né, pelo custo dele mensal que está sendo publicado pelos colegas que cobrem o Corinthians, é mais ou menos isso. Se o Gabigol já seria uma loucura para o Corinthians no começo do ano, né, imagina um jogador mais caro ainda. E aí é impressionante a quantidade de mensagem, eu acho graça. O cara manda assim, você está com inveja do Corinthians. Gente, pelo fato de eu ser Flamengo, ele não está falando aí com um jornalista, ele fala com o torcedor, né? O torcedor Mauro, é isso que ele está fazendo. Gente, como jornalista, eu tenho assim, preocupação com o Corinthians, porque eu não tenho nenhum interesse em ver o Corinthians na merda. Eu trabalho com futebol. Para mim é muito melhor que os grandes clubes estejam bem, futebol bem jogado, mais gente vendo jogos, mais gente vendo as lives, mais gente participando do futebol, acompanhando. Mas, como rubro-negro, como sentir inveja do Corinthians, gente? Pô, tá de sacanagem. Viagem, né? Inveja do clube que está devendo 2 bilhões e 200, sei lá, que não ganha nada desde 2017 de importante, né? Que briga contra rebaixamento e que tem uma gestão maluca, como o Flamengo já teve no passado. Pô, amigo, como rubro-negro, eu sei muito bem o que vocês estão vivendo, é péssimo, é horrível. E lá atrás a gente criticava. Então, assim, é difícil falar desse assunto. E o mais engraçado é quando o cara fala, não, você não é economista. Sim, mas a gente ouve as pessoas que entendem, como eu não sou arquiteto, estamos aqui com o Fabrício, que é arquiteto, especialista no assunto, falando sobre estádio. Mas, enfim, é uma questão que vai além até do futebol. Né? É bizarro. O André Braz Salazar Rocha, creio que a média do prazo de 10 ou 15 anos, Flamengo e Palmeiras deverão se tornar SAFs para se manter competitivo na luta contra a SAF do Botafogo. Aí, André, você está partindo do princípio que essas SAFs não vão nunca ruir. Né? Será que assim, o Botafogo até agora não gerou receita para o seu dono, para cobrir minimamente os enormes investimentos feitos no time de futebol? Ele vai ficar daqui a 10, 15 anos bancando isso aí? Porque ele tem uma holding, tem outros clubes? Será? Não sei. Procura saber um pouquinho de casos lá de fora, André. Casos no exterior. César Grafietti, acho que escreveu hoje uma matéria lá no Inteligência Financeira a respeito disso, falando um comparativo entre a movimentação do Botafogo e do Cruzeiro com relação a SAFs, vale muito a pena ler. E a gente está combinando com o César Grafietti quinta-feira lá no canal, então fiquem ligados aí que o César... Legal. Lá também. Legal. Até para vocês entenderem, quando a gente quer se aprofundar num assunto como esse, e eu falo toda semana com o César, às vezes mais de uma vez, justamente por isso, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu pergunto, César, é isso mesmo? Outro dia eu escrevi um texto, vou publicar ainda, sobre o Chelsea. O Chelsea tem 2 estádios próximos ao seu estádio, né, o Stamford Bridge. Aí o Chelsea vendeu, não sei se você viu essa notícia, 2 estádios. Meu texto está até pronto, vou publicar lá no blog. Eu estava lendo lá na imprensa inglesa sobre isso. Vendeu 2 estádios, os dois hotéis. Quem comprou? O grupo que controla o Chelsea. Vendeu para ele mesmo. Qual é a manobra ali? Autorizado pela Premier League. É uma pedalada, é um drible no fair play financeiro. Né? Para quê? Para poder entrar numa faixa de perdas nos 3 últimos anos, permitido pelo fair play financeiro da Premier League. Então, com autorização, vista grossa, legal mesmo, os caras vão fazer. Então, lá com o fair play financeiro, tem pedalada, tem drible. Imagina aqui sem, o mercado desregulamentado. Os clubes, gente, ficam muito vulneráveis. Porque se um dono vem, faz, acontece, uma hora ele não quer mais, mastiga, cospe, mete o pé, larga para trás e aí ninguém sabe o que vai acontecer no clube.